Se você diz a verdade sempre, não precisa se lembrar de nada. Oi, eu sou o Rafa. Oi, aqui é o Edu. E você tá no... Gostei. E o momento, cagação de regra é... Se você comer, não pode entrar na piscina. Você pode ter congestão. E se eu fosse você, eu não comeria manga com leite, porque isso pode ser um perigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Edu. E hoje eu vou ser o host de vocês. Você está no Perrengue. O objetivo do Perrengue foi, na verdade, uma ideia de dois amigos que sempre quiseram gravar um podcast e fazer alguma coisa juntos, mas ficavam enrolando e tudo mais. E a gente um belo dia conversando ali num rolê ali na Paulista, que a gente costuma fazer, né? Acabou surgindo essa ideia, porque o que juntou a gente, eu e o Rafa, foi os perrengues que a gente estava passando na vida, né? É muito emblemático a criação desse podcast, porque a gente quer passar tudo isso que a gente vivenciou, todos esses perrengues, e também trazer algumas pessoas para falar os perrengues delas, porque o que a gente vê muito aí é a galera falando do sucesso, foto de não sei o que, carro, iate, mulher, homem, puta que pariu, um monte de coisa, e todo mundo esquece de falar dos perrengues que passaram. Então, eu e o Rafa, a gente falou, não, vamos fazer essa parada, vamos que vamos. E hoje tá saindo o primeiro podcast. A gente tá muito feliz em fazer isso aí, eu tô muito feliz, ele também. E segue o baile aí, Rafa, vamos animar a galera, falar um pouco mais. Cara, eu acho que tem um ponto que define muito bem o perrengue, que é você falar dos seus problemas, mas não de uma ótica reclamista, né? De ficar se autoflagelando e ficar às vezes com aquele coitadismo. É falar dos problemas de forma a buscar uma solução e mostrar para quem está ouvindo a gente aqui como que a gente conseguiu sair disso, talvez com uma forma de pensamento ou um insight positivo. Se você geralmente vê alguém na rua assim, e o cara chega e fala assim, putz, quebrei meu pé. O outro vira e fala, e eu que quebrei minha mão e quebrei minha cabeça. Aí outro fala, eu quebrei todo o meu corpo. Então é uma ótica de vista dos problemas que às vezes é bem pessimista. Eu acho que o nosso grande objetivo é, quando alguém te contar um problema, você virar e perguntar, pô, mas e aí, como que você resolveu esse perrengue? Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem aqui com esse podcast e talvez o ativo mais importante que a gente possa carregar. Porque no fim, tanto eu quanto o Edu, a gente sempre gostou de ouvir as histórias das pessoas e principalmente como elas resolveram, porque vira e mexe a gente se encontra na mesma posição e no mesmo momento que essas pessoas que contaram uma história pra gente. E meu grande objetivo aqui hoje é poder contar uma história minha que tem muito a ver com a frase que o Edu abriu o podcast e mostrar pra vocês como às vezes é ruim você querer sustentar uma mentira, né? É muito penoso e você gasta muita energia, sendo que no fim o simples é o que funciona. Edu, você explica um pouco pro pessoal o que significa essa frase e o porquê que a gente escolheu ela? Claro, vamos lá, Rafa. Essa frase a gente escolheu a dedo porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba contando algumas mentiras, né? Coisa do ser humano, certo? E isso daí é um negócio escalável, né? Mas escalável pro lado ruim da coisa, porque a cada verdade, a cada historinha mal contada, lá na frente você pode ter um grande problema, porque você tem que ficar se lembrando de tudo isso, né? E no fim, a energia que você tem é uma só no seu dia. Então, se você ter que ficar a cada segundo da sua vida, a cada momento, se policiando, pensando, você vai acabar vivendo de forma não tão intensa quanto você gostaria, né? Porque uma parte da sua energia que você poderia usar para, sei lá, ficar um tempo a mais com a sua família, curtir algum momento, você está usando aquela energia para ficar lembrando de cada segundo daquela mentira que você contou, que ninguém pode descobrir e por aí vai. Né? Isso vai desde do danete que você comeu, que era do seu irmão, até uma grande mentira aí, que é a história que o Rafa vai contar. Aliás, cara, muito corajoso. Essa é a ideia aqui, né? Eu e o Rafa, a gente vai expor aí todos os nossos perrengues, dessa forma que ele comentou, não de forma coitadista, de forma vitimista, mas sim de uma forma a mostrar que é normal, que a gente dá merda, que acontece esses perrengues, mas que você tem que ter uma visão
que você vai conseguir superar aquilo, o que você tem que fazer para ajustar aquilo, né, e seguir em frente. Então, a frase de hoje é sobre isso, né? É sobre a questão da verdade e como ela é importante. E se você diz sempre verdade, você não precisa ficar gastando essa energia para lembrar de cada historinha que você contou. E eu acho que no fim, o que você que está ouvindo a gente agora vai mais aprender é não julgar. Porque a gente vai ter histórias aqui muito bacanas, até história muito pesada, história que vai mexer com o seu emocional, história que você vai se identificar. E no fim, a gente tem que aprender a ouvir e filtrar os ensinamentos que aquilo traz para a sua história. Então, quero começar aqui contando sobre esse caso que eu tive, que foi muito emblemático e não faz muito tempo que eu acabei vencendo, tá? Então, quero situar um pouco vocês. Eu e o Edu, a gente fez a mesma faculdade. A gente entrou em 2009 na Federal do ABC, né, que fica ali em Santo André, uma faculdade pública, muito concorrida, que várias pessoas têm um sonho de passar. E a gente, com muita dedicação, muito estudo ali, né, naquela febre de querer estudar numa faculdade federal, passamos ali e começamos a estudar. No começo eu não era amigo do Edu, a gente foi ficar próximo basicamente no fim da faculdade. E eu sempre tive um grande problema, né, porque além de ter déficit de atenção e dislexia, eu nunca gostei muito de estudar. Então eu conseguia aproveitar na faculdade tudo aquilo que era fora da sala de aula. Atlética, joguei no time de rugby, fui em um monte de jogos universitários, participei de conselhos, enfim, pude aproveitar aquele ecossistema como um todo. E a coisa que eu mais odiava era, com certeza, ir para aula e sentar ali e ouvir uma pessoa falar para mim coisas que eu deveria fazer. Tanto que isso foi começando a se tornar insustentável e depois de um problema amoroso que eu tive com uma ex-namorada ali, eu decidi largar a faculdade. E para mim foi algo muito difícil, porque o meu irmão, ele se formou como um dos primeiros alunos da turma ali na Unicamp. Ele com 25 anos já era basicamente rico, irmão mais velho, exemplo da família, e eu tinha muita vergonha, né? Larguei a faculdade ali basicamente no último semestre. E isso foi muito importante para mim porque começou a falar um pouquinho mais de quem eu era. A gente não escolhe aquilo que você quer fazer, a gente escolhe aquilo que a gente não gosta de fazer e aí por eliminação você vai guiando a sua vida. E a faculdade era algo que eu não queria. A partir desse ponto, eu fiquei com uma pressão social muito grande, porque a sociedade até então ela não é preparada para você entrar no mercado de trabalho falando que você largou a faculdade. Ainda mais quando você tem no currículo uma faculdade federal. Então, eu ia para as entrevistas de emprego e eu sentia uma pressão social muito grande quando as pessoas perguntavam sobre a minha faculdade. E eu acabava mentindo, falando que eu tinha me formado. Isso era muito prejudicial, porque eu entrava na empresa e eu tinha um medo deles descobrirem que eu não era realmente formado. As pessoas perguntavam, pediam meu diploma, um dos documentos que precisava entregar ali era o diploma, e eu ficava sempre enrolando. Isso era muito forte para mim, porque eu tinha uma síndrome do impostor. Então eu ficava 6 meses naquele trabalho, começava a ter um medo muito grande em cima disso, e acabava saindo de lá, ia para outro, mentia de novo falando que tinha me formado, sentia aquela pressão gigantesca, e quando eu achava que aquela coisa ia explodir, eu trocava de emprego, e isso chegou a me deixar doente, de certa forma. E aí não só o Eduardo, quanto a minha esposa e a esposa do Edu, que são os nossos padrinhos de casamento, sempre falavam para eu tentar ser sincero, né? Falar para as pessoas que realmente eu não tinha me formado. E foi muito louco, porque por mais que eu fosse um bom profissional e entregasse resultado, o fato de eu falar que tinha me formado e de fato não ter entregado isso, me fazia com que eu me sentisse mal e tudo aquilo que eu construísse eu não via valor. E aí, por fim, nesse processo todo, eu larguei o emprego que eu estava porque eu não estava conseguindo mais sustentar. E aí minha esposa falou assim: Rafa, no próximo emprego que você entrar, conta a verdade, cara. Se liberta. E aí, desde a primeira entrevista de emprego, eu falei que eu não tinha me formado, que eu tinha essa vivência em engenharia, que eu fiz a faculdade, mas eu larguei porque eu não acreditava muito naquilo. E foi muito maluco, porque quando eu falei que eu não acreditava muito naquilo, as pessoas começaram a ver um valor em cima disso, né? Tipo, pô, que legal, você largou a faculdade e hoje trabalha dessa forma, tem essas entregas, e isso é muito positivo. E quando eu consegui me libertar dessa mentira,
isso que me prendia, eu consegui ter um resultado muito melhor, porque eu entrei tirando 1 tonelada de peso das minhas costas. Eu não tinha mais aquela síndrome, aquele medo das pessoas me descobrirem. E isso fez com que eu aumentasse a minha entrega, tivesse um crescimento de carreira esplêndido e começasse a dar esse conselho para várias pessoas, né? Inclusive aumentando uma corrente do bem. E basicamente em todas as contratações que eu faço hoje, eu não olho para o currículo da pessoa enquanto faculdade, e sim o currículo dela enquanto vivência e enquanto coisas que ela realizou na vida dela. Eu acho que isso é muito emblemático. E essa foi uma história muito poderosa na minha vida, porque eu entendi justamente o que a frase do Edu resume. Quando você conta a verdade, você não precisa ficar gastando energia para lembrar de historinhas, para você fazer uma confirmação daquilo. E aí consegui me libertar e graças a essa história toda, hoje eu sou muito sincero sobre quem eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito, certo? E você, Edu, o que você acha a respeito disso? Sabe, Rafa, você contando toda essa história aí, é muito engraçado porque eu vou lembrando de tudo, né? Você foi falando cada detalhe, como a gente já tá há um tempo aí nessa caminhada, né? E teve um episódio que foi muito emblemático, porque como o Rafa bem falou, ele chegou o momento que ele saiu da universidade e eu, por vontade minha, eu acabei me formando, né? Normal, cada pessoa toma a decisão que faz mais sentido para ela. E aí você passa todo o processo, faz colação de grau, e eu não sei se vocês já passaram pelo processo de formatura, mas o diploma lá, o papel, ele às vezes demora um pouquinho para ser impresso, ser entregue na universidade. Eu não sei se é assim na universidade privada, mas na pública é meio demorado. E aí um belo dia lá, eu fui lá buscar o meu diploma, todo feliz, e eu conversei com um cara lá, o Carlão, que é um cara bem emblemático lá na universidade, tá lá desde o começo, desde a criação, que foi aberto em 2006, né? Então já tem um tempão, um profissional de primeira linha, cara, gente boa. E é normal, né? Porque todo mundo acaba conversando com ele lá quando passa por esse processo. E por algum motivo eu acabei citando o Rafa, né? E aí ele me contou da história dele, cara. Uma história que nem o Rafa tinha me contado. Olha que maluco isso. E foi bem, diria, foi bem assim profundo, né? Bem intenso, porque é como se eu tivesse vivenciado toda aquela dor que ele sentiu. Porque ele contou que, depois o Rafa pode me confirmar como é que foi direitinho a história, né? Porque ele que vivenciou isso. Ele falou que o Rafa, num ímpeto num desespero, né? Trancou, mas aí depois tentou desistir, na hora que foi desistir, já não dava mais tempo, e aí foi assim toda a história. Cara, isso é um negócio maluco, Edu, porque eu tinha medo de contar isso até pra você, que era o melhor amigo, cara. Era uma derrota tão grande na minha vida que eu tinha tanto medo que eu escondia isso de todo mundo. Até quando o Edu chegou e comentou que ele descobriu isso, no fim, pra mim, foi muito importante, porque eu queria que alguém descobrisse essa merda, mas com certeza você tem razão. Eu, naquele momento, até depressivo da minha vida, por terminar o relacionamento e não conseguir mais olhar para a faculdade, porque a todo momento eu via aquela pessoa naquele ambiente, eu fui lá daquele ímpeto maluco, tranquei a faculdade, depois quis voltar atrás, o cara não deixou. Eu ainda prestei a faculdade de novo no outro ano, passei e não tive coragem de levar os documentos para me candidatar de novo. Então foi um negócio muito maluco, porque eu tava em um conflito interno entre terminar a faculdade, porque seria importante para os meus pais, e eu odiar estar ali para fazer aquilo. Cara, isso é muito louco, né? Tem duas lições que eu vejo aí que dá pra gente tirar, e depois você complementa, que eu vou finalizar aí perguntando 3 coisas muito importantes que você aprendeu desse perrengue que você passou, que é gigantesco. Mas as 2 lições que eu vejo são: a primeira, quando você começa a contar um monte de história, um monte de mentira por aí, às vezes a verdade pode surgir da forma mais inesperada possível. Então, nesse caso, eu descobri essa história do Rafa sem nenhuma intenção concreta. Eu estava simplesmente conversando e comentei, eu nem lembro porquê, sobre o meu amigo. E aí eu descobri toda essa história. Então, isso eventualmente pode acontecer com você. E isso daí é um ponto de preocupação, porque tem pessoas que sabem disso.
além de você ter que ficar se policiando ali a cada segundo para manter aquela fachada, aquela história, você também tem que ficar, você não consegue dormir direito, sei lá, porque você tem a porra do acaso ali junto com você, que você não consegue controlar. Então essa é a primeira lição, é você se lembrar que você tem tanto gasto energético, do ponto de vista de energia mesmo, de você ter que ficar gastando energia mental ali para se lembrar da história, e como também o fator do acaso, que talvez é o que seja o pior de todos, porque você não tem controle nenhum, né? Então, só essas duas coisas, essa energia e o acaso para o mal, que é para descobrir a verdade, a sua mentira, já te faz pensar duas vezes antes de você ir por esse caminho, né? Caminho tortuoso. O Rafa contou a história dele aí. E a segunda é a questão que o Rafa fez tudo isso não por ele, mas para agradar outras pessoas, cara. A família. Tipo, o que a família tem a ver com o Rafa? Ele agora tem quase 30 anos aí, desculpa eu falar a sua idade. Mas, tipo, um homem formado, tipo, o que eles têm a ver? Depois de 18 anos, você já é maior de idade, cara. Você tem que cuidar de você mesmo. Você não deve nada para ninguém, muito menos para os seus pais. Não é porque você veio deles que você tem que ficar se explicando, cara. Segue seu caminho, segue a sua verdade. Porque senão você vai de novo entrar nessa história da mentira, você vai viver uma vida que não é sua, vai gastar toda aquela energia com essa merda toda que você só tá querendo agradar os outros e no fim você deixou a sua vida lá. Às vezes, esse período que o Rafa passou não foi muito longo, mas imagina essas pessoas que, sei lá, ficam aí 20, 30 anos com uma puta de uma mentira, entendeu? Isso daí é muito ruim, cara. Então, fica esses dois aprendizados, de você lembrar que existe um gasto energético e tem um acaso que você não controla, isso já é um fator gigante para você não fazer isso. E outro aspecto é que você não tem que agradar ninguém, cara, você tem que agradar você mesmo. Então, com essas duas coisas, ficam os dois aprendizados aí, os maiores que eu acredito que possa ter. E eu já te devolvo essa bola aí, falando dos três grandes aprendizados que você teve, Rafa. Cara, você falou duas coisas que são completamente verdades. O estresse mental que você tem por estar numa situação como essa, ela é, assim, desumana. Eu acho que a gente tem hoje a depressão como um dos grandes problemas da humanidade e muito disso que a gente passa e acaba entrando nessa depressão, muitas vezes é a falta de ser verdadeiro com você mesmo. Você tem um conflito gigantesco entre aquilo que você quer, aquilo que a sociedade espera e aquilo que os seus pais esperam. Então, quando essas três coisas entram em conflito, você não vê quais são os próximos passos, né? E a falta de perspectiva te gera essa energia paralisante que não deixa você seguir em frente. Então, uma das três coisas que eu aprendi com essa história, eu acho que a primeira é que a gente não tem que ter medo das nossas derrotas, cara. E isso é foda. Por quê? Porque foi graças a essa derrota de não ter me formado na faculdade que eu me aproximei do Edu. Foi graças a isso de não ter me formado na faculdade que eu mudei de área. Eu não trabalho com engenharia, trabalho com publicidade e propaganda. Foi por causa desse período que eu conheci a minha esposa, que hoje eu consegui conquistar tudo que eu tenho. Então é muito maluco, porque depois de tudo isso, eu entendo que ter largado a faculdade foi um processo importante para mim. A segunda coisa é que você sempre tem que ser sincero, né, e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Quando eu larguei a faculdade, eu tentei esconder isso das pessoas. E eu não fui bom o suficiente para falar e bater no peito e falar assim, cara, eu fiz isso. Então eu tomei aquela decisão e depois eu tentei voltar atrás, depois eu tentei esconder. Então eu não tive coragem de assumir as decisões que eu tomei na minha vida. Isso também é um negócio foda de você pensar, né? Edu, você já passou por alguma coisa desse tipo, assim, essa sensação de você fazer alguma coisa e não admitir ela, porque foi uma decisão que você tomou? De uma decisão que eu já... Nossa, isso é bem doloroso. Durante um período, até tenho um pouquinho de vergonha de falar isso, mas vamos lá, né? A gente está falando sobre a verdade. E é foda que eu fiquei, quando a gente está conversando aqui, né, ouvindo você falar, eu fiquei lembrando de todas as mentiras que eu já contei, mano. Dá vontade de sair falando tudo, mas aí baixa aquele medo, né? Aquele medo tolo.
Mas acho que acaba sendo um exercício aqui, mas vamos lá, para não, não desviar do negócio. Então, sobre uma decisão que eu tomei que... Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa aí, Rafa. Foi forte agora o negócio, hein? Não, é sobre você tomar atitudes e depois ter medo de enfrentar as consequências. No caso, que eu comentei, é ter largado a faculdade e não ter coragem de admitir isso depois. Cara, eu cometi um erro com uma pessoa. Eu tive uma experiência ruim, né? Eu tive uma chance de cuidar de uma equipe. Eu mesmo acredito que não fui o melhor, que podia ter sido muito melhor. Até hoje foi um grande aprendizado e eu acredito que, sabe aquela coisa quando você errou e nas próximas vezes você vai tentar ser melhor, é uma coisa normal do ser humano. Mas chegou um momento que eu precisei demitir uma pessoa e eu fiz isso da pior forma possível, né? E foi péssimo, porque foi justo, olha isso, vivenciei uma mentira, né? Ao invés de ter tomado a coragem e ter ido pelo caminho da verdade, eu fiz o oposto, né? Eu fiz isso não da melhor forma, eu não contei a verdade para a pessoa, não tive coragem de olhar no olho da pessoa e explicar o porquê. E aí eu deixei isso a cargo de outra pessoa, né? Na verdade, não tive a coragem de fazer isso. E aí eu fui para minha lua de mel, olha que maluco. Tinha acabado de me casar, né? E fui com essa merda na cabeça, cara. Quando eu voltei, e fui um puta de um covarde, essa é a grande verdade. Porque eu devia ter olhado no olho da pessoa, ter explicado o motivo e acabou, a história ia ficar bem, eu ia sossegado. Isso atrapalhou, né? Claro, você tá vivenciando um momento de uma lua de mel que você acabou de se casar, tipo, acaba sobressaindo de todos os seus sentimentos, né? Você tá focado na sua felicidade. Mas, de qualquer maneira, naqueles momentos de pausa, quando você parava, assim, essa merda vinha na minha cabeça. Isso foi muito ruim, porque depois, quando eu voltei, acabou que a pessoa não saiu do trabalho, e aí eu fiquei como se fosse um cara malvado, e foi uma merda gigantesca, cara. Em outra oportunidade, eu quero que você conte esse perrengue ponto a ponto, mas a gente até estava conversando antes de começar a gravar e falar que isso ainda, de certa forma, tinha alguns respingos no dia a dia do Edu, né? Isso é muito maluco. Sim, acho que até hoje tem, cara. Até hoje eu não me perdoo. Eu acho que eu tenho que fazer um exercício de eventualmente falar com essa pessoa de novo, sei lá. E também me perdoar, né? Porque eu sou um ser humano, eu errei, cara. Não, Errei feio. e você sabe qual é o louco? Isso faz com que eu conclua o terceiro grande ensinamento e que a gente vai falar muito sobre esse ensinamento aqui no nosso podcast, que é durma sempre com a consciência tranquila, né? É você conseguir chegar em casa, olhar para sua esposa, olhar para sua família e falar assim, putz, hoje eu fiz o melhor que eu poderia fazer. E caso você não tenha feito, ok, amanhã você resolve de novo, né? Você coloca mais itens ali na sua agenda e resolve. Mas o fato de você dormir tranquilo é um negócio que faz com que você perceba que a vida é mais leve. E puta, você vai ouvir todo mundo falar dessa merda. Só que você só vai aprender que realmente é importante. E essa é daquela lição que, infelizmente, você só vai valorizar quando você passar por isso, né? Porque senão, isso é essencial para o seu crescimento, né? Dormir com a consciência tranquila. Certo, Edu? O que você gostaria de concluir aí desse nosso papo de hoje? Pô, a conclusão é um agradecimento e também dizer aí para todo mundo que está ouvindo que eu não imaginava que fazer esse negócio ia gerar tantas emoções, né? Então, só de ter feito isso daqui passou tudo na mente, cara. Foi muito bom. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha alguma lição e pense nas mentiras aí que você vem contando. Ou aquela mentira lá que você tá muito tempo aí para falar, cara. Toma coragem, vai lá. É difícil. O Rafa deu o exemplo dele, eu dei meu exemplo. Entendeu? A gente tá aqui se expondo para dizer que pessoas normais também podem, tipo, né, ultrapassar essa barreira. Pode falar a verdade, entendeu? Não é algo que está só ali disponível para
para os heróis. Não, a gente consegue também fazer isso. Na verdade, a gente só vai evoluir, ter prosperidade, sentir que tem sucesso, enfim, em todos os campos da vida, se a gente for pelo caminho da verdade, né? Então, a conclusão é essa. Se você diz a verdade sempre, não precisa se lembrar de nada. E você sabe qual que vai ser o maluco, cara? No começo as pessoas vão olhar e pensar, são apenas duas pessoas falando sobre as histórias deles. Isso pode até parecer meio egocêntrico no começo, mas eu tenho certeza que ao longo aí dos capítulos desse podcast, não só a gente, mas o pessoal que está nos ouvindo, a gente vai virar muito amigo, né? Justamente por poder compartilhar isso tudo que a gente tem passado. Eu acho que aqui é uma grande zona segura para que a gente consiga fazer essa troca, né? E é muito complicado, porque eu tenho amigos, eu tenho clientes, eu tenho fornecedores que um dia podem ouvir isso e descobrir fraquezas que eu nunca contei para eles. Mas no fim, se essa mensagem chegou nessa pessoa, é porque deveria chegar. Então eu estou agradecido desde já e muito feliz por ter proporcionado essa experiência. E aí a gente tem mais uma novidade, viu, Edu? Para quem quiser compartilhar também alguma história, para que não só eu, como o Edu, a gente comente em cima disso, a gente vai deixar aqui um link, tá? Para que você entre, vai ser um forms, você escreve lá e pode ser que no próximo episódio a gente comente um pouco sobre isso e traga alguns ensinamentos e alguns insights pensando na nossa história de vida. É isso mesmo, Rafa. A ideia é que vocês que estão nos ouvindo contem seus perrengues aí pessoais para a gente poder partilhar com todo mundo. E todos nós somos seres humanos e saber que uma pessoa teve um perrengue e conseguiu sobressair e resolveu, ou até mesmo se não resolveu, ou está resolvendo, mas isso é muito bom, a gente vai aprendendo com cada um. E o link para você acessar isso é o bit.ly, né? bit.ly / conte seu perrengue, tudo junto. Acessando esse link vai ter lá um formulário, você põe lá seu nome, conta a sua história, seu e-mail, e a gente vai entrar em contato com você, e você autoriza a gente, é claro, para contar um pouco mais do seu perrengue. Rafa, você falou uma parada muito boa, que eu gostei muito, sobre os amigos, né? A gente quer, o objetivo aqui é que esse podcast alcance muita gente, ajude muita gente. A gente está colocando toda a nossa energia, nosso coração aqui nesse conteúdo. E aí tem uma música que é muito significativa, o Rafa vai lembrar, que é do Roberto Carlos, que é Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. E aí ele fala assim, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Então é isso, galera. Quero mais é que vocês compartilhem isso com seus amigos. Se gostou, comenta. Se não gostou, também fala, porque aí a gente vai tendo essa conversa aí e a gente vai evoluindo para cada vez mais gerar um conteúdo relevante para vocês e que faça sentido, né? E que agregue valor. Então é isso, pessoal. O próximo perrengue aí, em breve, a gente já espera ter alguns feedbacks de vocês, contando mais uma história e trazendo mais ensinamentos. E aqui eu gostaria de encerrar perguntando para vocês como você resolveu esse perrengue. Pessoal, até mais. Valeu, galera. Grande abraço.